Olá pessoal, então agora a gente está tendo esse primeiro contato em relação à nossa disciplina de Educação Especial e Inclusão. Eu vou pedir desculpas por estar fazendo um vídeo bastante caseiro, mas é uma forma de manter essa interação, né? E já que nós estamos falando de inclusão, é garantir que mesmo aquelas pessoas que estejam de férias, que elas consigam, de onde estiverem, acessar a disciplina e interagirem de alguma forma, garantindo assim que algumas aprendizagens sejam consolidadas. Tentei fazer uma organização da disciplina um pouco diferente, com algumas aulas pontuais que fossem diárias, e de forma a garantir que cada dia dessas 3 semanas nós tivéssemos algumas atividades e que todos os itens previstos no plano de ensino e cuja descrição primária existe no projeto pedagógico do curso de Pedagogia, sejam contempladas, certo? Então a ideia desse vídeo, embora bastante caseiro, vocês perdoem, estou na minha casa, né? É que a gente consiga conversar brevemente sobre, fazer algumas reflexões a respeito desses primeiros conceitos que a gente estudou ao longo da primeira semana, tá? Bom, então na primeira aula, em relação a essa disciplina, consistia um pouco na ideia da apresentação do plano de ensino e vocês deveriam fazer alguns comentários, sugestões, críticas a respeito a partir de um fórum. Eu já fiz a leitura de todos, fiz alguns comentários, item por item, que vocês foram pontualmente colocando ali, mas eu acho que é interessante comentar a nível de aprendizagem para mim e para vocês a respeito do que o nosso colega Bruno ele comentou e sugeriu ali, né? Ele trouxe uma sugestão de que nós trouxéssemos ou elencássemos bibliografias da professora Niura Rota. A professora Niura Rota, ela é uma médica muito conceituada no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro e até no exterior, por trabalhar com pessoas com deficiência como neurologista. Então ela tem uma caminhada estrondosa, enorme, e isso faz com que a gente até pudesse colocar ela no nosso plano de ensino. Eu trouxe ali brevemente uma resposta para o Bruno, dizendo de por que bibliografias que fossem mais num contexto médico eu preferi não trazer para a nossa disciplina. Primeiramente, porque a tarefa da educação inclusiva, a tarefa da educação especial, não é uma tarefa clínica e nem terapêutica. E, infelizmente ainda, os médicos acreditam que o trabalho da escola é seguir uma terapêutica indicada por eles. Então, esse é o motivo pelo qual eu não trouxe, por exemplo, o professor Cachoeira, o professor Gilberto de Lima Garcias, que foi meu professor na faculdade e que foi meu contemporâneo quando eu fui secretário de educação, e ele também foi secretário, a respeito, porque ele é um médico geneticista. Ele tem um vasto conhecimento a respeito das síndromes, das deficiências, mas neste momento a gente vai falar de educação. E quando nós falamos de educação, nós temos que falar de docentes, nós vamos falar de educadores, nós vamos falar de professores que vão legitimar o processo de inclusão na prática pedagógica, tá? Então esse é o motivo. Mas isso não tira a possibilidade, por exemplo, do Bruno ou de qualquer um de vocês, ou de nós, ou mesmo, né, da minha parte, de nós trazermos elementos pontuados por esses pesquisadores, por esses professores, nas nossas conversas, tá? Certo? Bom, na segunda aula, tinha um texto sobre educação inclusiva e tinha dois questionamentos. O primeiro deles era: a escola que temos hoje é uma escola para todos e para todas? Eu já fiz a leitura lá no diário, que pontualmente vocês foram colocando, algumas pessoas ainda não registraram a aula 2, outros já registraram, enfim. Mas pensem bem, a escola que temos hoje, ela não é uma escola para todos. Inclusive, quando nós falamos em educação inclusiva, muitas vezes nós estaremos nos remetendo ao termo
a educação especial. Há muita confusão, inclusive por parte dos professores, dos profissionais da educação de hoje, a respeito desses dois temas. Parece que educação inclusiva se resume à presença de pessoas com deficiências dentro das escolas. Inclusive, eu tenho um texto publicado num livro que foi lançado pela URGS a respeito disso, que é quais os sentidos que os professores de uma escola pública aqui da nossa região, esses professores atribuíam à educação inclusiva. E realmente o que eles atribuem, eles conseguem eles reduzem o conceito de educação inclusiva ou de inclusão, que é um termo extremamente amplo, a pessoas com deficiência na escola, né? Então há essa preocupação e a nossa escola não é uma escola para todos. A nossa escola é uma escola que continua, embora numa conjuntura contemporânea, ela não é contemporânea, ela não é para todos, ela é para alguns, ela é especificamente pensada para alguns. Quando um professor faz uma aula para uma turma de 30 alunos, pensando que todos vão aprender de uma mesma maneira, eu já estou dizendo que minha escola e a minha sala de aula, ela não é para todos. É para alguns. É para os alguns que aprendem da forma como eu estou tentando ensinar. Minha segunda pergunta é por que precisamos cada vez mais falar de inclusão na escola? Bom, acho que isso contempla, a pergunta anterior já se contempla, né? Nós precisamos falar de inclusão porque existe a exclusão. Se não houvesse exclusão de pessoas, nós não precisaríamos falar de inclusão. E nós precisamos falar de inclusão de pessoas com deficiência, sim. Mas nós precisamos falar de inclusão de pessoas negras, de homossexuais, de mulheres, de transexuais. Nós precisamos trazer para dentro da escola todas as formas de exclusão possível. A escola é um espaço heterogêneo. A escola é um espaço para se legitimar na diferença. A escola não é um espaço para uma igualdade, para uma identidade. A escola é um espaço para que a heterogeneidade se consuma, se constitua e para que as aprendizagens aconteçam a partir dessas relações heterogêneas. Na aula 3, havia um texto que justamente ia trazer à luz agora os conceitos de educação especial, os públicos da educação especial e o conceito de educação inclusiva. E os registros que eram para vocês fazerem a partir de dois questionamentos. O primeiro é: qual a diferença entre educação especial e educação inclusiva? A educação especial, ela é uma educação pensada muito mais para o contexto das pessoas com deficiência, no contexto de altas habilidades, superdotação. E lá no cerne, na lei da educação especial, e todos os desmembramentos da lei, vai trazer que a educação especial ela também é para os transtornos globais do desenvolvimento. Quando nós tínhamos o DSM, que era o código especificamente de doenças e transtornos ligados à mente, né, mentais, o DSM-4, ele usava o termo transtornos globais do desenvolvimento. Quando a gente pula para o DSM-5, que é o mais utilizado agora, e também já existe até o 6, o transtorno global do desenvolvimento ele dá espaço a outros transtornos, como por exemplo, o autismo ou o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, pessoas que têm o transtorno do espectro autista também são público da educação especial. Então, o público da educação especial ele se resume a pessoas com deficiência, delas as mais variadas, pode ser física, pode ser intelectual, atento aqui para a não utilização mais do termo mental, nós utilizamos o termo deficiência intelectual, tá? Deficiência múltiplas deficiências, que é a junção de deficiências cromossômicas, qualquer deficiência que traga alguma limitação no processo de aprendizagem, tá? Porque nós estamos falando em processos de aprendizagem. Quando a gente fala de educação especial, nós estamos falando de processos de aprendizagem. Mas a educação especial, ela na verdade é uma modalidade de ensino. Por que uma modalidade de ensino? Porque ela é um modo de ofertar, o ensino fundamental, ela é um modo de ofertar a educação infantil, ela é um modo de ofertar
o ensino médio e assim o ensino superior. Então ela é uma modalidade porque ela é transversal. Ela passa todas as etapas e todos os níveis de ensino. Tá? Então, educação especial é isso. Hoje, a educação especial ela pode acontecer numa escola de educação especial, tá? Porque ela vai atender especificamente pessoas com deficiências, altas habilidades, enfim, transtorno do espectro autista, ou ela vai acontecer, como diz a lei, ela deve ser preferencialmente numa escola regular, pública ou privada, mas dentro de uma sala de atendimento especializado. Então, a sala de atendimento especializado, ou sala de AE, ou sala de recursos multifuncionais, como nós queremos chamar, ela tem como seu público-alvo, seu público essencial, altas habilidades, pessoas com deficiências e pessoas ligadas dentro do TEA, do transtorno do espectro autistas, ou outras, como antigamente no DSM-4 nós falávamos, pessoas com transtorno global do desenvolvimento, onde entrava síndrome de Rett, onde entrava síndrome de Asperger, síndromes que hoje fazem parte do transtorno do espectro autista, certo? Bom, e educação inclusiva é um conceito muito amplo. Educação inclusiva é uma educação que vai dar conta de todos aqueles que estão em situação de exclusão. Então, uma educação pensada para todos, além destes que é público-alvo da educação especial. É pensar no aluno cuja família não é bem estruturada, cuja pai e mãe faleceram e ele mora com a avó, ou cujo pai e mãe estão drogaditos e eles foram adotados por uma outra família, alunos que vão com fome para a escola, alunos que sofreram abusos sexuais, alunos que são negros, alunos que são da Umbanda e sofrem preconceito por isso, alunos de etnias diferentes, alunos de conjunturas familiares diferentes. Então, pensando num contexto bem amplo, pensar a educação para todos. A mesma pergunta que fazia lá no início é pensar a educação inclusiva. É pensar uma educação para todos. Todos estejam na escola, mas não apenas estejam. Tenham condições de participar e tenham condições de permanecerem na escola. Terem acesso e terem permanência. Condições dignas de permanência. Aqueles alunos que têm dificuldades de aprendizagem, mesmo que não tenham uma causa orgânica como uma deficiência, por exemplo, eles também são público-alvo da educação inclusiva. Todos são público-alvo da educação inclusiva. Então, por isso que nós não podemos falar, isso é uma briga hoje minha enquanto professor e orientador educacional de educação básica, nós não temos que falar aos alunos da educação especial, aos alunos de inclusão, aos alunos especiais. Não. Porque todos os alunos são alunos especiais. Todos os alunos são alunos de inclusão, certo? Às vezes nós utilizamos erroneamente esses termos. Eu também quero chamar a atenção de um outro termo que nós utilizamos muito comum, e alguns de vocês utilizaram nas descrições do diário de vocês da primeira semana, que foi o termo portador de deficiência. O termo portador, ele não é um termo que deve ser aplicado. Embora as legislações utilizem esse termo, nós temos que entender que os nossos políticos e legisladores, eles na maioria não são professores e muito menos entendem de linguístico, preconceito linguístico. O termo portador é algo que eu posso portar ou não. Eu posso portar esta caneta no meu bolso ou eu posso deixá-la em casa. Ou eu posso deixá-la na minha sala, ou eu posso deixá-la em qualquer lugar. Eu posso portar ou não. Deficiências, eu não posso portar ou deixá-la em casa. Então, uma pessoa não porta uma deficiência. Ela tem uma deficiência ou ela não tem uma deficiência. Certo? Então, a nossa aula 3 deu conta um pouquinho de falar sobre a diferença entre educação especial e educação inclusiva. Na aula 4, eu trouxe para vocês uma carta, que foi uma carta escrita por Rubem Alves, que carta aos pais. Na década de 90, para quem não acompanhou esse processo, foi a década que duas coisas importantes aconteceram no Brasil. A primeira delas, no Brasil e no mundo, não vamos reduzir isso ao Brasil, porque o Brasil também não tem méritos para a gente pontuar isso. Duas coisas importantes aconteceram no mundo. Foi, primeira delas, o auge da neurociência, como a descoberta da década do cérebro, a descoberta da neurociência, a importância da neurociência, a importância
de entender que cada um tem um momento e um tempo de aprendizagem diferente. Nós vamos falar isso bastante agora ao longo para frente na disciplina. Tá? Então a neurociência veio e nos disse, peraí, tudo que a educação está fazendo não é bem assim. Existe um estudo científico que diz que cada um tem um cérebro diferente do outro, tem um tempo, tem um momento, tem uma forma de aprender, tem uma forma de repetir e de fazer que é diferente. E o segundo grande auge da década de 90 é as legislações mundiais e brasileiras que deram conta de falar pela primeira vez em inclusão e pela primeira vez em educação especial. Então a década de 90 ela tem um peso. No Brasil surge em 1996, mais especificamente no dia 20 de dezembro de 1996, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós temos a terceira LDB, ao qual nós estamos até hoje nessa LDB. Ela é uma LDB que surge à luz da nova Constituição Federal, que é a Constituição de 88, Constituição pós-ditadura, e que vem legitimar um espaço de liberdade, porque nós viemos pós-ditadura militar, pós-militarismo no Brasil, e nós temos que dizer, bom, a escola é um espaço para ser de todos. Só que a Constituição é de 88, a LDB de 96, e de lá para cá já se passaram muitos anos. De lá para cá já se passaram mais de 30 anos de Constituição e quase 30 anos de promulgação da LDB. Então a gente precisa entender que a gente ainda engatinha em termos de inclusão na escola. Tá? E Rubem Alves, justamente nessa década, quando as pessoas com deficiência começam a sair das escolas especiais, como as APAES, por exemplo, e começam a ingressar nas escolas públicas, regulares, nas escolas privadas, e isso não é muito bem aceito pelos pais dos demais alunos. Pais que torcem os narizes, e o termo que o Rubem Alves utiliza no texto é justamente isso, né? Para vocês que torceram os narizes. Né? Então, Rubem Alves justamente utiliza esse termo. Faz a gente pensar muito, né? O quanto Rubem Alves nos traz, naquela forma filosófica que ele tem de escrita, né? Faz a gente pensar e faz a gente refletir sobre educação, sobre educação especial, sobre educação inclusiva, né? E a minha pergunta, a partir da carta aos pais do Rubem Alves, era justamente qual a importância da educação especial para todos os alunos e não apenas para o seu público. Porque não é apenas o aluno que tem uma deficiência que tem direito de estar na escola e aprender na escola. Se eu não tenho nenhuma deficiência física ou intelectual, eu preciso conviver com quem tenha para me tornar mais humano, para me legitimar enquanto ser humano numa diversidade étnico, racial, de jeitos, de modos, enfim, de etnias. Tá? Eu preciso me legitimar, eu preciso aprender na diferença quem eu sou e me constituir a partir dela. Tá? Então, espero que para quem não conhecesse a Carta aos Pais do Rubem Alves, que ela seja bastante útil na vida de vocês. Tá? E depois, por fim, tinha uma situação problema, né, em que eu trago uma situação problema a respeito de um aluno em que ele tem transtorno do espectro autista, né? Ele tem a síndrome de Cri-du-Chat, é um menino de 11 anos de idade, matriculado numa escola regular do 4º ano, e que a professora, com medo de que ele se machuque, né, já que ele tem algumas limitações físicas de oralização, a professora coloca ele num cantinho ali e ele fica por ali rabiscando todo dia, pintando todo dia, né? Então a pergunta consistia basicamente em 3. Marcos está sendo incluído na escola, na sala de aula? Não. Ele está integrado numa escola, ele está dentro de uma escola, tá? E o conceito de integração, ele também é amplo, tá? Vocês trouxeram um pouquinho do conceito de integração, alguns utilizaram integração como sinônimo de inclusão, não é, tá? A gente usa mais integração, não em vias de fato, tá, gente? Nada que eu tô falando aqui é pronto e acabado. Eu sou uma pessoa que é Foucaultiana, estudo Foucault, sou pós-estruturalista e pós-crítico, então nada que a gente fale aqui é bom, pronto e acabado, tá? Mas vamos pensar o seguinte, integração é mais integrar, estar lá, né? Eu estou lá, estou integrado. Eu posso não estar participando muito, posso estar com vergonha, eu posso não estar me desenvolvendo, mas eu estou integrado. Então, o termo integração, ele faz uma conexão muito mais com o termo acesso do que permanência. E uma permanência efetiva, né? Pensando em permanência efetiva. Então, incluir não é apenas integrar, é integrar,
mas é muito além disso. É dar oportunidades de crescimento, de autonomia, de aprendizagens, de acesso ao conhecimento, da mesma forma que os outros têm, respeitando as limitações desses indivíduos. Tá? Está acontecendo uma integração de Marcos na sua sala? A gente pode dizer que ele está parcialmente integrado, né? Porque ele, embora ele esteja lá dentro, ele está lá. Ele está num cantinho, num gueto que a professora produziu para ele. Marcos está tendo o seu direito de educação especial e atendimento educacional especializado garantido? Ele não está tendo. Ele está tendo apenas um espaço para que ele pinte. E esse espaço que ele pinta não precisa ser dentro de uma escola. Ele pode pintar na casa, na biblioteca, na igreja, em qualquer lugar. Se a escola não for o espaço que for garantir a ele o direito de aprendizagem, o direito de acesso ao conhecimento, da mesma forma que os outros, não. De outras formas, de infinitas formas, a escola não está garantindo o que é dele por direito, né? Bom, então, com essa postagem nós encerramos a aula passada e nós vamos entrar agora na aula 6, que é, né, eu vou pedir para que vocês produzam um comentário a respeito desse vídeo que a gente está fazendo aqui agora, sobre, principalmente, nós vamos entrar na ideia da neurociência. Falar um pouquinho sobre a neurociência. O próximo vídeo, que é o vídeo da aula 7, que é o vídeo vai especificamente falar de aprendizagem e neurociência. Ele vai ser um vídeo um pouco mais longo, acho que é de 45, 50 minutos. Não lembro, vai falar um pouquinho de neurociência e qual a importância da neurociência para a aprendizagem. Mas de antemão, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Nós viemos falando de educação especial e nós viemos falando de educação inclusiva. Educação inclusiva é um conceito amplo, onde a educação especial faz parte. Tá? O mais importante disso tudo é o princípio da neurociência, que a gente vai lançar ele agora, mas vocês vão concebê-lo a partir dos estudos do vídeo de amanhã, que é a neurociência traz o seu grande legado de entender que cada indivíduo, cada ser, cada aluno que eu tenho na minha frente tem um jeito de aprender, um tempo de aprender, uma forma de aprendizagem que precisa ser respeitada pelo professor, tá? Então, quando a gente fala aprendizagem em tempos e momentos diferentes, é para garantir que quando eu planejo a minha aula, eu respeite esses tempos e momentos de aprendizagem. Quando eu faço a minha aula, eu entenda que os meus alunos, eles não estão lá para receber informações, porque receber informações, eles recebem num livro didático, eles recebem num computador, eles recebem assistindo uma videoaula, ou assistindo ao jornal. O que eu preciso, enquanto professor, é propor que os meus alunos desenvolvam aprendizagens. E a aprendizagem, ela precisa ter sentido. Pode ser a partir de uma informação? Pode, mas tem que ser uma informação que faça sentido. Tem que ser uma formação que esteja contextualizada à prática e que faça sentido para mim. Se não faz sentido, ela não vai virar uma aprendizagem. Eu preciso dar experiência à minha informação para que ela vire uma aprendizagem. Então, se vocês saírem desta disciplina ao longo das próximas 2 semanas e me disserem, bom, eu não vou ser um professor que vou fazer transmissão de informações, mas eu vou construir com os meus alunos aprendizagens. Eu vou dar meios para os meus alunos construírem aprendizagens, construindo conhecimento. Eu já serei uma pessoa extremamente feliz, tá? Porque infelizmente esse é o mal da educação que nós temos hoje, é de que os conceitos, as fórmulas, os temas estruturantes, eles são levados prontos e acabados para os alunos. E isso não tem sentido, porque não precisa de um professor para fazer isso. Eles fazem em qualquer lugar, tá? Então, pessoal, eu até postei ali na aula 6, no finalzinho, que a tarefa da aula 6 é que vocês agora entrem no fórum e façam uma postagem com 2 abordagens. A primeira abordagem é para vocês criticarem um pouquinho o que eu estou falando, ou problematizar, acrescentar algo, fica a cargo de vocês. Ah, tu esqueceu de falar tal coisa. Ah, a respeito de tal conceito, vi que também a gente pode considerar dessa tal maneira. Perfeito, podem fazer isso abertamente, tá? Porque eu não quero trazer temas prontos para vocês. Por isso que a gente está tendo uma aula todos em que vocês estão explorando perguntas, explorando questionamentos, situações, problemas,
E agora estou consolidando um pouquinho a partir do que eu li sobre o que vocês escreveram, tá? E a segunda abordagem é comentar sobre a importância de perceber e respeitar os tempos, os momentos e as formas de aprendizagem de cada indivíduo. Certo? Pessoal, peço mais uma vez perdão por eu ter feito um vídeo caseiro, mas eu não sou ator, né? Sou apenas um professor e que o importante mesmo é que a gente se constitua e conduza as nossas aprendizagens a partir, a partir do tema essencial, que é inclusão e educação especial, mas entendendo que eu não sou um ser que sabe tudo, não sou um ser pronto e acabado, eu estou aprendendo a cada leitura que eu faço do que vocês escrevem. Tá? Eu nunca tinha refletido, por exemplo, a respeito daquela colocação do Bruno, por que tu não trouxe uma Niura nas nossas referências? Eu nunca tinha parado para pensar. Né? Quando o Bruno me cutuca, eu vou lá e consigo pensar. Bom, eu não trago a Niura, eu não trago por algumas questões. Mas isso não significa que a Niura, o Gilberto ou qualquer outro médico, geneticista, neurologista, precise ficar de fora. Eles podem, mas não assumir um papel essencial dentro da educação especial ou da educação inclusiva, certo? Um beijo para vocês e uma excelente segunda semana de estudos.